Aí o Eder, final de jogo, Fortaleza 1, Atlético 0, né? Eu acho que o Fortaleza, assim, cumpre seu objetivo. Qual é o objetivo do Fortaleza quando joga no Arena Castelão contra o Atlético Paranaense, uma equipe toda mista? O objetivo era vencer e venceu. Convenceu? Não convenceu. O Fortaleza, para mim, teve uma atuação preocupante, porque esse Atlético Paranaense é uma equipe, é o banco de reserva do Atlético Paranaense. Então, o Fortaleza, na minha opinião, tinha que vencer e convencer. Tinha que vencer e jogar muito mais. E não jogou. Vamos ser honestos aqui na nossa análise. Resultado, se futebol fosse justiça, o jogo seria no mínimo empate. E o Atlético Paranaense poderia ter, inclusive, aberto o placar no primeiro tempo. Mas a gente sabe que futebol não tem nada a ver com justiça. O futebol é você colocar a bola para dentro da rede. O Pikachu teve muito mérito, mostra também que o Fortaleza ele consegue ter um elenco. Assim, o Fortaleza ele não tem estrelas, mano. Ele não tem estrelas, mas tem um elenco muito igual. Você vê que Caleb e Pochettino é do mesmo quilate. Só que hoje o Pochettino não estava bem, o Caleb entrou bem. Né, várias jogadas pela direita. Né, o Lucheiro não estava bem, entrou um Guilherme também, que é um jogador interessante, um jogador rápido, até vacilou, perdeu um ponto. Então, Fortaleza hoje venceu o jogo com o seu banco de reservas. Venceu o jogo hoje com as intervenções, com as mudanças do Voivoda. Então, o Fortaleza mostrou que tem elenco. O Furacão também mostra que tem elenco. Porque perdeu o jogo, mas perdeu jogando muito bem, se impondo, tendo bastante finalização, tendo posse de bola. Foi valente, como sempre, é a identidade do Atlético Paranaense. Então, o Fortaleza, com o resultado que é importantíssimo, a gente tem que destacar o resultado. O Fortaleza fica na sétima colocação. Ali, por exemplo, o Fortaleza fica somente a 3 pontos do vice-líder do campeonato, que é o Flamengo, a 3 pontos do terceiro colocado, que é, nesse momento, o Grêmio. Ou seja, o Fortaleza está no páreo. O Fortaleza não se desliga, não se desconecta com a parte de cima da tabela. E é essa projeção que a gente fazia do Fortaleza, e é isso que tem se concretizando. Terminou a 14ª rodada com esse jogo, e o Fortaleza se mantém até aqui, na parte de cima da tabela. Eu acho que esse é o objetivo. Esse campeonato é muito duro. É o campeonato onde está, né, os grandes do futebol estão nesta edição. Né? É como se fosse um alinhamento de planetas esse campeonato. Os grandes estão. Todos os grandes estão. Tirando aí talvez o esporte, que poderia estar no lugar de uma outra equipe, todos os grandes do futebol brasileiro estão participando dessa edição. Então é um campeonato muito difícil, você tem que pontuar. Então o Fortaleza ele consegue hoje 50% da sua permanência já no campeonato, porque a gente faz aquela projeção de 45 pontos, o Fortaleza chegou aos 23 pontos. Então o Fortaleza já vai dando grande passo à permanência da elite do futebol. Acho que esse é o primeiro ponto das equipes emergentes. O Fortaleza vai cravando sua permanência pelo 6º ano e depois buscar a Sul-Americana, Libertadores e quem sabe algo mais. Mas assim, não jogou bem. Acho que o Voivoda vai ter mais uma semana cheia para preparar melhor essa equipe, né? Porque o Fortaleza não convenceu. Essa semana de descanso, né? De treinamento, essa semana cheia, o Fortaleza não apresentou o grande futebol. Olha que o Furacão veio de um jogo muito pegado contra o Flamengo do Maracanã. Claro que é o time reserva, mas vários desses jogadores entraram durante a partida, até porque hoje, com 5 alterações, você acaba mexendo muito nas equipes. Mas o Fortaleza, Wendel, isso que a gente tem que sempre destacar. Mesmo quando vai mal, é um time competitivo, é um time, como você falou durante a transmissão, é um time que está aprendendo a competir. E o Fortaleza ele compete. Ele sabia que não estava bem, mas conseguiu o resultado. Essa é a diferença do Fortaleza. E aí o Fortaleza ganha mais uma semana para se ajustar e apresentar o melhor futebol. Na próxima semana, por exemplo, vai enfrentar o Cuiabá. Né? Mais uma possibilidade do Fortaleza vencer esse jogo é da Arena Castelão de novo. Então, o Fortaleza pode, inclusive, aí abrir uma grande diferença com a segunda página da tabela, né? Que esse é o primeiro objetivo, é se desconectar com os 10 últimos do campeonato. E parece que isso vai acontecer, porque o Fortaleza é um time maduro. Mesmo quando não joga bem, consegue fazer algumas intervenções na partida e consegue vencer. Então, de lucro hoje, de bom, que tem que destacar é o resultado somente, porque o futebol apresentado pelo Fortaleza medonho, medonho. E a gente sabia que isso poderia acontecer, porque o Moisés se tornou um jogador assim imprescindível para o Fortaleza. Era um pulmão, era um jogador que puxava os contra-ataques, e eu acho que o Voivoda vai ter que trabalhar nisso. Então, o Marinho, ele não pode chegar no Fortaleza como ele, pelo menos foi o que eu vi do jogo de hoje, eu percebi.
O Marinho ele se apresentou como se fosse a estrela, querendo receber as bolas e não sendo voluntário. Eu vi o Thiago Galhardo dando carrinho, da grande área de defesa. E o Marinho cai mais à frente. O Marinho, desse time do Fortaleza, ele tem espaço, se ele for operário. Se ele for operário, se ele baixar até a última linha, porque o forte do Marinho é justamente isso, é recompor e sair no contra-ataque. Fora disso, eu não vejo que o Marinho vai fazer, que vai agregar. Mas o Vojvoda é o treinador que gosta de dar oportunidade, mas depois ele cobra e, a depender do desempenho, a depender do rendimento, ele pode fazer as mudanças e o Marinho vai ter que evoluir muito, né? A gente está falando isso porque foi a estreia dele. O Marinho precisa evoluir muito para jogar desse time do Fortaleza, que não tem craque, não tem grandes jogadores, mas tem um elenco muito bom de jogadores, um elenco muito igual, né? Você viu, saiu o Hércules, entrou o Zé Welles, não compromete, saiu o Pochettino, entrou o Caleb, continua o mesmo nível, saiu o Marinho, entrou o Pikachu, né? Saiu o Luthiero, que não estava bem no jogo de hoje, mas veio fazendo uma boa temporada, e entrou ali o Guilherme, teve a oportunidade. Então, o Fortaleza, ele consegue ter o elenco forte e alguns jogadores não entraram, né? Você vê, o Romarinho hoje não entrou, né? Que é sempre uma opção do Vojvoda. Então, tem muitas opções. O Crispim também não entrou no jogo de hoje. Então, o Fortaleza, viu, Eno? Vai aí seguindo, mostrando que tem elenco, mostrando que aprendeu a competir e mostrando que vai dar trabalho. Agora, o futebol precisa melhorar. Eu acho que a cobrança ao Vojvoda é isso. O time precisa apresentar mais. Mas o resultado foi favorável. A gente sabe que no futebol o resultado dá tranquilidade, dá mais uma semana de paz aí. Né? O torcedor não pega no pé, o torcedor não se importa muito com o rendimento. Claro que tem aqueles que prestam mais atenção, porque vê a longo prazo. Mas, no geral, o torcedor vai comemorar esse resultado de hoje, que foi um grande resultado. Fortaleza venceu um gigante do futebol brasileiro, que é o Atlético Paranaense. E a gente observa bem, mas está muito claro que o Renato Paiva não é técnico para a Bahia. Não é técnico para a Bahia. Fortaleza jogou mal? Jogou. Mas no dia que você joga mal, defende bem. Pelo menos defende bem. Pelo menos tem uma defesa ajustada, certinha. O Fortaleza não jogou bem hoje, mas não tomou gol. Não é verdade? Não tomou gol. O Atlético Paranaense, e esse time alternativo do Atlético Paranaense, ele não é um time alternativo ruim, não. Se botar no Bahia aí, do Bahia do jeito que tá, aí perde. Do jeito que o Bahia tá, perde. Esse Atlético que jogou todo alternado aí, ó, perde. Não foi fácil o jogo, mas o Fortaleza jogou para justamente conseguir o resultado. E conseguiu. Amadureceu. A equipe do Fortaleza, há 5 anos, amadurece cada vez mais. O final do jogo mostrou claramente isso. O Galhardo parou o jogo, todo instante parou o jogo. O Galhardo não é um jogador violento, não é? Não é um jogador violento. Qual é o caso? Qual é o caso disso? É a experiência conquistada. É a experiência conquistada da equipe, jogando Sul-Americana, jogando Libertadores. Os caras sabem que 1-0, 44, 45 minutos, acabou o jogo. Enquanto isso, o Bahia fica tomando gol nos 49. Então, está claro e cristalino que a diretoria do Bahia escolheu mal a sua comissão técnica. Escolheu muito mal. Porque no dia que está ruim, defende bem. Se você não está bem no jogo, pelo menos defenda-se bem. Porque senão você pode ser surpreendido. Fortaleza jogou mal, mas se defendeu bem. A gente está fazendo resenha aqui do Marinho, que é atacante. Mas a gente não falou do Tite, do Benevenuto, do Brits, do Bruno Pacheco. Se a gente pegar o meio de campo do Fortaleza, meus amigos, olha aqui, ó, Caio Alexandre, bom jogador. Hércules e Pochettino. Qual a diferença de jogador por jogador, do Acevedo, do Tassiano e do Cauli? Qual a diferença? Não tem diferença jogador por jogador. O Fortaleza tem um time e o Bahia não tem time. A questão está aí, meus amigos. Torcedores do Bahia, a questão está aí. E é por isso que é bom a gente assistir outros jogos. É muito bom assistir outros jogos para entender o que está acontecendo dentro do nosso quintal. É entender, ver o Fortaleza jogar, ver o Atlético Paranaense jogar
que coloca um time todo alternativo e dificulta o jogo, que tem bons jogadores. Esta linha de defesa do Atlético Paranaense aqui, ó, o Matheus Felipe, o Kaique Rocha e o Zé Ivaldo, são 3 zagueiros, bons zagueiros, não dá mole, é duro, joga duro. Então, o que está acontecendo com o Sport Clube Bahia? É isso, pô, é a administração. O City entrou muito mal nessa história, diferente do João Textor, diferente do Textor, meteu 2-0 ali e perdeu o seu melhor técnico, contratou um melhor do que ele. Então, tá aí os exemplos que o próprio Campeonato Brasileiro mostram para o Bahia. Me parece que o Cadu Santoro nunca assistiu jogo de futebol. Me parece. O CEO do Bahia nunca foi presidente de futebol de nada. Então, como é que vai dar certo, né, meu querido Ronexo? Dá certo é aí, ó. É o Fortaleza. É isso que dá certo. Tá jogando mal? Tô. Defenda-se bem. Eu quero isso. Eu quero isso. E encontrou o passe do Caio Alexandre, que é muito parecido com o Daniel, sabia? O Caio Alexandre jogando é muito parecido com o Danielzinho. Muito parecido. Movimentação dele na bola. Ele só um pouquinho mais forte fisicamente. Um pouquinho de nada. Sabe o posicionamento correto. Muitas vezes joga até atrás do volante. O passe que o Caio Alexandre deu hoje para o Pikachu fazer o gol foi um passe de um volante. Lá atrás, lá no fundo, o Atlético modificou a forma de marcar também, deu espaço para o Pikachu. Espaço que o Marinho não soube aproveitar, não é verdade? O segundo tempo, aquele lado direito estava uma avenida, o Marinho preocupado em se jogar para a torcida, né? O Pikachu jogou sério, foi lá e meteu a bola na rede. Então, tá aí o Fortaleza, que soube fazer um jogo difícil, não estava bem, mas seguiu a cartilha do futebol. Se tá jogando mal, meu amigão, defenda-se bem. É isso daí, para não tomar gol. No máximo você não perde. É isso que nós precisamos. É isso daí. A lição de hoje é essa que nós aprendemos aqui no jogo do Fortaleza contra a equipe do Atlético. E lembrando que o Fortaleza e o Atlético são duas equipes. O Atlético já chegou lá na ascensão, né? E o Fortaleza é um time em ascensão. O que falta ao Fortaleza, para você dizer assim, o Fortaleza é um time grande, é vender um jogador por 200 milhões de reais. Tá faltando só isso, tá organizado, tá conseguindo chegar na Libertadores todo ano, Sul-Americana todo ano, é isso daí, é isso daí. O Atlético Paranaense já chegou na cartilha toda correta, né? Revela jogadores, ganha título, tem um estádio formidável, torcida tá presente, e quando vende um jogador do tamanho da SAF do Cruzeiro, que o Vitor Roque é o valor da SAF do Cruzeiro, que o Ronaldo comprou. Então, os exemplos estão aí dados. E o Bahia, que vem com sua grana, né, do Grupo City, a grana árabe, não consegue fazer um time de futebol. Mas não é somente um time, não. É comissão técnica. É comissão técnica. Vendo o Fortaleza jogar, é comissão técnica. Meu querido Ronexo Gomes, a galera tá chegando aqui, ó. A galera tá chegando. A galera quer nos ouvir aqui, ó. Mandar um abraço aqui, meu querido Emerson Monteiro. Obrigado, Emerson. Obrigado, meu amigo Vitor André também. Terminou o jogo, terminou, Vitão. Terminou o jogo. Matheus Alves também aqui, muito obrigado. Céa Ribeiro, Diomar Souza, Valdineia Rocha, Marcelo Perito. Alô, Marcelão, obrigado aqui, Marcelão. Wendel, sei que no escopo do jogo do errado, mas, meu irmão, prepara o físico do Botafogo, é estupidamente superior ao Grêmio. Tomou 2-0 o Grêmio, vai jogar contra o Bahia na quarta-feira. Meu querido Ronexon, mais algum ponto de vista, alguma declaração? É só destacar isso mesmo, né, Wendel? Um resultado importante, um resultado da maturidade, né, do time do Fortaleza. O time do Fortaleza, alguns jogadores, o Galhardo entendeu muito isso, né? Ele viu que o jogo estava truncado, ele levou um pouco ali, ele deu uma acalmada no jogo quando via que o Atlético colocou intensidade muito alta. Mas assim, o Fortaleza, ele está se tornando assim um novo Atlético Paranaense, né? É engraçado porque o Furacão ele foi se tornando esse time chato, esse time antipático, né? Onde todo mundo sabe que vai ter dificuldade. Então todo mundo, quando olha, vixe, Atlético Paranaense, vai ser jogo chato. Quando cai na Copa do Brasil, vixe, peguei o chato do Atlético Paranaense, porque sabe que é muito chato de vencer, é um time que incomoda, e é um time que independe de quem seja o treinador, independe de quem esteja jogando, vai sempre dar trabalho, porque, tipo assim, o Atlético Paranaense ele conseguiu colocar uma filosofia que quem chega lá sabe: intensidade, alma, né, vigor físico, tem que correr, tem que marcar, tem que se doar. Todo jogador que chega ao Furacão sabe disso. E do outro lado, o Fortaleza está aprendendo isso também. Todo jogador que chega ao Fortaleza sabe:
exigência lá em cima, né? Vai ter salário em dia, vai ter uma estrutura que está sendo melhorada, né? O Fortaleza vem no processo também de estruturar também a sua parte fora de campo, né? CT, toda a parte de academia, fisiologia, e o Fortaleza tem se tornado um time competitivo. E se tornar um time competitivo é você apresentar um bom futebol, mas é você competir, seja no lateral, seja na hora de parar um pouco mais o jogo. E o Fortaleza, ele tá tendo essa maturidade, né? Não é um time que pipoca, porque tem time que pipoca nos grandes de alguns jogos, né? E o Fortaleza não. O Fortaleza é um time que se comporta como um gigante. Ele não se amedronta, né? Joga fora de casa também com muita personalidade. Então é um time que está em construção, é um projeto que está em construção, mas cada vez, né, vai se fortalecendo. Então o Fortaleza, eu vejo que está no caminho certo assim, de construção de equipe, né, bem competitivo, e consegue passar por esses perrengues, como foi o jogo de hoje, né? Onde o Fortaleza começou muito mal, mas, como você disse, conseguiu se segurar, tem um goleiro interessante, tem o pessoal da defesa ali também, que tem um nível bom, né? Tem um nível bom ali, a defesa do Fortaleza, e é sempre um time muito seguro. É difícil de levar gols, e isso te proporciona, né, estar mais perto de vencer jogos. E o jogo de hoje é aquele resultado, né, que foi a experiência, que foi a maturidade, que foi o detalhe deu os 3 pontos ao Fortaleza. Não é aquele jogo que o Fortaleza, poxa, hoje jogamos bem, poderíamos ter vindo, não fez nada disso, mas venceu. E o esporte, principalmente o futebol, vive de resultados, né? E de resultado em resultado, Fortaleza vai se consolidando, né? Vai se consolidando e as outras equipes vão cada vez mais abrindo os olhos. A gente vai enfrentar o Fortaleza, uma equipe difícil. Então, por exemplo, o Cuiabá, que é o próximo adversário do Fortaleza, sabe disso, que vem para um jogo difícil da Arena Castelão, que vai encontrar uma equipe competitiva, vai ser um duelo interessante, né? Fortaleza e Cuiabá também no próximo final de semana, onde o Fortaleza pode, né, porque vai jogar em casa, dar uma deslanchada ainda maior no campeonato, viu, Edu? Com os jogos da rodada, quem sabe o Fortaleza pode até pintar ali no G4. O Botafogo tem 10 pontos de diferença do segundo colocado. E o Fortaleza tem 10 pontos de diferença do Bahia. Eu estou falando de 2 times do Nordeste, pô. Eu estou falando de 2 times nordestinos, um muito mais tradicional que é o Bahia, título brasileiro, torcida maior e tudo. E você vê o Fortaleza com 10 pontos na frente do Bahia. É o que você falou, o Fortaleza chega na metade dos pontos para justamente planejar 2024 já com a certeza que está na Série A. Vai passar de 30 pontos nesse primeiro turno. Ainda tem os 5 jogos. Vai passar de 30 pontos. Vai chegar tranquilo no segundo turno. E nós vamos aí, sempre estar rezando, torcendo para secando outros clubes. Mas tomara que isso um dia acabe, né? Tomara que isso um dia acabe para que a torcida do Bahia possa voltar a ser feliz. Porque a torcida do Fortaleza está numa alegria gigante, meu amigão. Venceu o Atlético Paranaense. Meu querido Anexo Gomes, vamos fechar aqui nossa jornada, né? Jogamos duro e arrebentamos. Fortaleza e Atlético. 1-0 Fortaleza. Meus amigos, muito obrigado pela audiência. A torcida do Esquadrão de Aço que nos acompanhou aí, muito obrigado. A galera do canal 2A1, muito obrigado também. Pessoal todo que nos acompanhou. Valeu. Forte abraço a todos. Tchau, gente.